Aribo, Giovanni, Aribo, tá ali. Aribo. Om Jnana Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Jadikripatamaham vande Sri Guru Dinataram. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Narayanam Namaskritam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7. Amavamso Jivaloke Jivabhuta Sanatana Manasasta Nindriyani Prakriti Sthani Karshati. As eternas entidades vivas que se encontram neste mundo material são certamente minhas partes e parcelas separadas, vibhinãs. Situadas no mundo material, elas são atraídas pelos 6 sentidos, incluindo a mente. Bhavanuvada. Quem são essas entidades vivas que executam Bhakti a ti e, consequentemente, transcendem este mundo material para obter sua morada? Para responder, Shri Bhagavan fala este verso, começando com Mamai Vansa. O Varata Purana declara. Varaha Purana. Vahara Purana declara. Varaha Purana. As partes ansas de Bhagavan são de 2 tipos. Swansa, expansões pessoais, e Vibhinansa, expansões separadas. As jivas Vibhinansa são partes separadas. As entidades vivas são eternas, mas no estado condicionado, elas são identificadas com os seus corpos materiais. Dessa maneira, elas ficam presas pela atração mundana, através da mente e dos 5 sentidos. Devido a este falso ego, elas pensam, tudo isso é meu. Então, são levadas ao mundanismo, como se estivessem presas com correntes em seus pés. Vibhinansa é o quê? São as jivas, as partes separadas. Isso. E a outra é? Dois tipos. Vibhinansa é a diva. Parcelas de Deus separadas a gente, algo condicionado. E a outra? Falou aí. Swansa.
Expansões Suansas. pessoais. Quem que é? E as expansões de Krishna. Isso, os avatares. Varaha, Nishinra, Kalki, Vaman, Kurma, Parashuram, Ram. Todos esses são Swamsa, expansões pessoais. E a agente diva é Vibhinams, partes, parcelas separadas de Deus. São dois tipos. E Krishna está falando, as divas, a gente é parte, parcela separada dele. Como se fosse Krishna o Sol, a gente parte de um raio de luz que vem do Sol, aquela parte separada é a gente no real ser a nossa alma. Essa é a parte, parcela separada. Esse é o nosso real ser. Mas quando a gente pensa que é o corpo, esse externo, que não tem nada a ver com o nosso real ser, então a gente fica preso pela atração mundana da mente dos 5 sentidos. Falso ego. Eu sou esse corpo, o que pertence a esse corpo é meu. Daí surge todo o problema da vida material. É falso ego de achar que a gente é o corpo. Mas na realidade, a gente é parte, parcela de Deus, ou seja, a alma é parte, parcela de Deus. Akashika Vrit. Neste presente verso, Bhagavan está explicando sobre Jiva Tata. A Jiva é uma parte de Bhagavan, mas deve-se compreender qual o seu tipo específico. As ansas, partes de Bhagavan, são de dois tipos, Suansa e Avibhansa. Vibhinams. Vibhinansa. Dentro da categoria Suansa está o Vishnu Tata, ou manifestações, encarnações do Senhor como Matsya, Kurma, Nishinra e Rama. As Jivas são Vibhinansa, tá? Suas partes separadas. Quando o Bhagavan, que é composto de Satchidananda, está separado de todas as suas energias, imbuído especificamente com sua potência marginal, Tatasha Shakti, essas partes separadas são chamadas de Vibhinansa Tata. Isso também pode ser explicado da seguinte maneira. As Jivas são geradas da Jiva Shakti, ou Tatasha Shakti, a qual não é diferente de Bhagavan, e são conhecidas como Vibhinansa Tata. Em alguns pontos, elas são não diferentes do Senhor. Em outros, elas são diferentes dele. Portanto, suas relações com Bhagavan é de unidade e diferença inconcebível. Essa filosofia é denominada Achintya Bheda Bhedattva. As jivas podem estar em um dos dois estados, condicionadas e liberadas. No estado liberado, a jiva está livre das designações ilusórias e permanece ocupada no serviço a Bhagavan. Mas, em seu estado condicionado, ela se encontra enredada no mundo material e coberta pelas designações ilusórias do corpo sutil e grosseiro. Isso é explicado no Srimad Bhagavatam 11.4, da seguinte maneira. Ó inteligente Uda, as jivas são partes separadas de mim, sua realidade absoluta não dual. Devido à ignorância das entidades vivas se tornarem cativas, e através do conhecimento, elas alcançam a liberação. Além disso, no Srimad Bhagavatam 1.7.5, encontramos, devido a esta energia externa, a entidade viva, apesar de ser transcendental aos modos da natureza, pensa que ela é um produto material. Dessa maneira, ela sofre as reações do sofrimento material. Por falar este verso, Mamai Vanso Jivaloka, a entidade viva é minha parte separada. Bhagavan, Shri Krishna, está aqui refutando a ilusória concepção de que a própria entidade viva é Brahma, verdade absoluta. Também, por usar a palavra Anatana, eterno, Shri Bhagavan refuta a opinião dos Mayavadis, que clamam que quando Brahma aceita o refúgio da potência ilusória externa,
Brahma se torna a entidade viva. E quando a entidade viva fica livre daquela potência externa, ela se torna novamente Brahma. Este verso serve para declarar ainda mais que a Jiva é uma entidade eterna. Não, peraí. Volta lá. Este verso serve para clarear ainda mais que a Jiva é uma entidade eterna. Ela não pode emergir em qualquer outra coisa, nem pode ser destruída. Sua existência individual é eterna, tanto em seu estado liberado quanto no condicionado. A Jiva é sempre Jiva, e ela jamais pode converter-se no Supremo, Brahma. Este fato foi estabelecido no Gita 2, 23, 24. Se a Jiva tivesse sido Brahma algum dia, ou se ela fosse idêntica a Brahma em todos os aspectos, ela jamais iria ficar presa ao mundo material. Ou seja, ela jamais sofreria misérias materiais. Satyam Jagyanam Antam. A realidade absoluta é eterna, cheia de conhecimento e ilimitado. De acordo com essa declaração das Escrituras, é impossível que Brahma caia em ilusão ou ignorância. Portanto, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse a Sarvabhauma Bhattacharya: Parameshvara é o controlador de Maya, e as entidades vivas são controladas por Maya. Isso é o que as Escrituras estabelecem. Você está dizendo que a entidade viva e Ishvara são iguais e a mesma, mas isso é contrário às declarações das Escrituras. Os Shrutis claramente afirmam que a entidade viva não é Brahma. As pessoas que estão livres de Maya adquirem uma forma compatível para ter residência em Vaikuntha, onde pode servir Shri Narayana, o Senhor de Vaikuntha. O Srimad Bhagavata 3, 15 e 14. Em outras palavras, após obter sua natureza e forma espiritual, ele serve Narayana. Neste presente verso, as palavras de Shri Krishna, tais quais Shiva, Bhuta, Mamarshan, também demonstram a futilidade da opinião de que este mundo material é falso e de que a entidade viva e Brahma são um. Outros Mayavadis, Pratimbavadis, pensam que a entidade e a matéria inerte são reflexões do Brahma, mas essa concepção também é uma especulação e não tem nenhum fundamento. Primeiro, se Brahma é todo penetrante, como ele pode ter um reflexo? 2. Quem vê o reflexo? Onde exatamente ele é refletido? Se alguém pensa que a Jiva é aquele que vê, e também ignorância, o lugar do reflexo, então, ela tem que aceitar a existência de dois objetos que são separados de Brahma, a Jiva e Maya, na forma da ignorância. Como então Brahma pode ser um segundo? E como ele pode ser todo penetrante? Brahma não é objeto de percepção, pois ele não sem energia, transformação ou qualidades e é nirguna. Como o transcendental Brahma pode ser dividido, se nem mesmo o céu, que é um elemento material, não pode ser dividido? Pois ele não é sem energia, transformação, qualidades e é nirguna. Como o transcendental Brahma pode ser dividido? E nem mesmo o céu, que é um elemento material, não pode ser dividido? Portanto, a filosofia Mayavadi, que proclama que Brahma dividiu em partes para se tornar a Jiva, também não possui qualquer fundamento. As Escrituras dizem que Brahma é desprovido de transformação. Isso significa que ele não pode se transformar em uma Jiva ou na matéria.
Podemos então ver que ambos estes conceitos dos Mayavadis são ilusórios. Alguém poderia argumentar que essa conclusão contradiz as declarações védicas, como Sarvam Kalvidam Brahma. tudo é Brahma, e Tat Tatvam Asi. você é aquilo, você, a entidade viva, é Brahma. Porém, todas as escrituras, incluídos Upanishads e os Vedanta, explicam que a potência Shakti de Bhagavan que se transformou nas entidades vivas e no universo, e não o próprio Bhagavan. Bhagavan Brahma não é diferente de sua potência. Então, nesse sentido, as entidades vivas e o mundo material, que são transformações da potência de Brahma, também são não diferentes de Brahma. As declarações dos Visuddhis como Nitya, Nityanam Chetanas Chetananam. ele é o eterno supremo dentre todos os eternos. Ele é a entidade consciente suprema dentre todas as outras entidades conscientes. Claramente estabelece a diferença entre a Jiva e Brahma e Bhagavan. Isso também é estabelecido em várias declarações do Gita. Por exemplo, o Gita 15:18 declara: eu sou a pessoa suprema, estou além das entidades perecíveis e imperecíveis. Quando algumas partes falam que a entidade viva é similar ou semelhante ou igual a Brahma, significa porque ela é entidade, a entidade viva é Shakti de Bhagavan. E Bhagavan não é diferente das suas potências. Você vê, Tatasha Shakti é uma potência de Bhagavan. A gente é parte dessa Tatasha Shakti. Então, nesse sentido, a gente é não diferente de Bhagavan. Mas, ao mesmo tempo, em outros sentidos, a gente é bem diferente de Bhagavan. Então, isso é a Tintya Beda, Abheda Tattva. Então, se a gente for analisar nas escrituras, igual esse verso, Krishna mesmo fala que a diva é parte, parcela separada dele. E é eterna. Ou seja, a diva sempre existiu, sempre vai existir. Ela não fala a diva foi Brahma e veio para um material, ficou iludido por Maya e depois que acaba Maya ela volta a ser Brahma. Krishna não fala isso. Então isso acaba, refuta os argumentos dos Mayavadis, se a gente for analisar detalhadamente, tudo isso refuta os argumentos que eles usam para falar que toda diva é Brahma. Isso é concepção errônea. Portanto, tudo é composto do Brahma. Contudo, para Brahma, é o próprio Shri Krishna que está realmente além de tudo. Os Mayavadis falsamente determinaram que a declaração do Upanishad Tattvamasi significa Tattvam Asi significa você é aquilo, mas esta especulação é contrária às conclusões das Escrituras. O real significado desta declaração é: você pertence a ele, você é um servente de Bhagavan. Tattvam Asi significa isso. Você pertence a ele, ou você é um servente dele. Se for analisar sânscrito, nossos acharyas são peritos em sânscrito. Baladeva Vidyabhusana, Diva Goswami principalmente, citam vários dicionários de sânscrito, Amara Kosta dicionário, e prova que essa declaração Tatam Asi significa você pertence a ele, você é um servente dele, e não igual eles falam, você é aquilo, ou seja, você é Brahma. Eles dão errada a tradução, o comentário desse declaração do Upanishad Tattvam Asi. Todas essas declarações dos Vedas estabelecem que este é o verdadeiro significado de Tattvamasi. Shankaracharya explica as duas seguintes declarações. Katha Upanishad 1.3.1. Tendo entrado na gruta do coração, ambos, Paramatma e a alma autorrealizada, bebem o néctar da verdade por um longo período.
e Brahma Sutra 1, 2, 113. Certamente, as duas almas entraram na caverna para que o Senhor Supremo pudesse se revelar. Ajivata. Carol, vai ler? 3, 9. Shankaracharya e outros aceitaram a existência de dois purushas separados, devido à sua construção gramatical da palavra Atmanal, neste verso. Estes dois purushas são Vijnanatma, a entidade viva, Vijnanatma, e Paramatma, a superalma. A diferença entre a Diva e Brahma foi mostrada em várias partes dos Shrutis, as quais explicam que Parameshvara é Vibhu, todo penetrante, e que a Diva é Anu, atômica. A seguir, alguns exemplos disso. 1. Justo como diminutas faíscas voam de um fogo por todas as direções. Briharanyaka Upanishad 2, 1, 20. 2. Se uma ponta de cabelo é dividida em 100 partes, e se uma dessas partes é novamente dividida em 100, isso é considerado como sendo do tamanho da diva. Tais divas são declaradas como sendo eternas. Suetashvatara Upanishad 5.9. 3. Esta minúscula Atma, que repousa nos 5 tipos de ares vitais, deve ser compreendida através da mente. Toda a consciência das entidades vivas é estendida pelo corpo através destes ares vitais. E no estado completamente puro de consciência, a Atma é manifestada. Mundaka Upanishad 3.9. 4. Como no oceano existem muitas ondas. Tattva Muktavali 10. 5. As entidades vivas são certamente atômicas em dimensão. Uma entidade viva está situada em cada corpo. Dasha Shloki Pur Shri Nimbaka. 6. O Senhor Supremo, o Controlador Supremo, é o repositório da eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E está acompanhado pelas potências de prazer, Hladni, e de conhecimento, Samvit. A alma condicionada, porém, é sempre coberta pela ignorância. Então, é o depositório de todos os tipos de tribulações, Shri Vishnu Swami, citado no comentário de Sridhara Swami Bhakta Dipika, sobre o Srimad Bhagavatam 1.7.6. 7. A entidade viva emaranhada na ignorância da sua real natureza experimenta sua insignificância diante da sua multitude de sofrimentos. Briharanyaka Upanishad 3, 7, 15. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: se você tem dúvidas sobre como as entidades vivas alcançam estes dois estados, então escute. Eu sou Bhagavan, o repositório da completa eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Tenho 2 tipos de expansões: Amsa, Swamsa e Vibhinamsa. Como Swamsa, eu realizo passatempos em formas como a de Rama e Nrsimha. Como Vibhinamsa, eu manifesto as divas, que são minhas serventes eternas. No Swamsa Tattva, o ego de ser o Supremo existe completamente. Na minha Vibhinamsa, contudo, eu não tenho o ego de ser o Supremo, e, portanto, o indivíduo separado aparece. A entidade viva, Vibhinamsa Tattva, possui possui 2 dois estados. Mukta liberado e Bada, condicionado.
A diva é eterna. Não importa se ela é liberada ou condicionada. No estado liberado, a diva é completamente e dependente de mim. E não tem relação com a natureza material. No estado condicionado, a diva aceita os 6 sentidos, a mente e os 5 sentidos externos, como sendo seu, e se identifica com eles enquanto fica situada no corpo material, o qual ela também identifica como sendo ela própria. Ficou claro aí? Diva Tato? Eu acho que ficou. Alguém não entendeu alguma coisa? Entendeu tudo? A diva aqui. Nesse verso, Krishna fala, a diva é parte, parcela separada e também é eterna, ou seja, ela não é Brahma, não é temporária. É o que os Mayavadis falam, que a diva é Brahma, quando vem esse mundo temporário, e que ela é o próprio Brahma, Krishna fala, não. É parte, parcela separada, ou seja, é da minha potência, Vibhinansa, o Tato, Tatassa Sakti. Verso 8. Shariram jadavapnoti jatchapi utkramatisvara grihitvaitani samyati vayurgandham ivasayat. Assim como o vento carrega o aroma das flores e outras substâncias, a diva corporificada, o mestre dos sentidos, carrega os 6 sentidos do seu antigo corpo para seu próximo corpo. Alita, vai ler? Cortou, sou eu? É, Bhavanuvada vai ler? Ou não? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Bhavanuvada. O que a entidade viva faz quando é atraída pelos sentidos? Esperando esta pergunta, Shri Bhagavan fala este verso começando com Sariram. Você pode ler? Jadavapnoti. O karma controla qualquer corpo grosseiro que é obtido pela entidade viva, o mestre do corpo e sentidos. Ela carrega os sentidos, juntamente com seus elementos sutis, do corpo anterior, que ela abandonou e então entra em um corpo novo. Justo como o vento carrega um aroma de sua fonte, como uma guirlanda de flores ou madeira de sândalo, a outro lugar. Prakrashika Vritti. Shri Bhagavan está explicando como uma jiva condicionada obtém outro corpo.
Após a morte, seu condicionamento não acaba, até que a jiva se libere do mundo material por adorar Shri Bhagavan. Ela tem que nascer repetidamente de acordo com as impressões de suas prévias ações. Shri Bhagavan usa uma analogia para explicar a mudança de corpo da entidade viva para outro corpo. O vento carrega o aroma de uma flor, mas não a própria flor, que permanece onde está. Similarmente, no momento da morte, a entidade viva abandona seu corpo grosseiro e aceita o abrigo de outro corpo grosseiro, levando consigo a mente e seus desejos, juntamente com seus sentidos. Desta mesma maneira, ela aceita diferentes corpos repetidamente de acordo com as ações que ela deseja executar. Isso também foi descrito no Srimad Bhagavatam 11, 22, 37. É realmente a mente a qual carrega as impressões das ações individuais, enviada de um corpo para o outro, juntamente com os 5 sentidos. A alma é diferente da mente, mas a segue, pois é levada pelo falso ego. Isso também é declarado por Kapila Deva no Srimad Bhagavatam, diz 3:31-43. Devido a um tipo particular de corpo, a materialista entidade viva condicionada perambula de um planeta para outro, seguindo seus desejos materiais. Desta maneira, ela se envolve nas atividades fruitivas e desfruta dos resultados incessantemente. Srila Bhaktivinoda Thakur diz: a morte não acaba com o estado condicionado da jiva. As ações passadas dela determinam seu próximo corpo grosseiro. No devido curso de tempo, ela deixará aquele outro também. Assim como ela viaja de um para outro, ela carrega consigo desejos de executar atividades corpóreas. Justo como o vento carrega o aroma da sua origem, como flores ou sândalo, para outro lugar. Viva juntamente com seus elementos sutis e sentidos, viaja de um corpo para outro. Quem pode explicar aí? Falou aí. Resumindo, o que falou aí, que você leu aí, Lalita? Que a jiva, ela é eterna. Enquanto ela não se rende a Sri Bhagavan, Qual ela... Não, o exemplo que deu aqui, nesse verso. Acho que esse último aqui, né, devido a um tipo particular de corpo, a materialista, a entidade viva condicionada perambula de um planeta para outro, seguindo seus desejos materiais. A analogia foi? Porque a entidade viva, ela é eterna, então ela aceita ela aceita vários corpos. Aí a analogia, Krishna deu uma analogia aqui para simbolizar isso. Acabou de ler? Que a alma, ela não acaba no estado condicionado. Analogia, Krishna usou analogia. É do vento, Prabhu, como ele carrega o aroma, suas origens, as flores, né? Então, assim a pessoa vai levar. Assim como o vento carrega o aroma das flores e outras substâncias, a diva corporificada carrega os 6 sentidos do antigo corpo para seu próximo corpo. Isso nos usou essa analogia, que é o que acontece com a gente quando deixa esse corpo e depois aceita outro corpo. Justo como o vento carrega um aroma de uma flor até outro lugar, a alma aceita esse corpo e depois pega os sentidos sutis
E depois aceita outro corpo, com esses sentidos, leva para outro corpo. A mesma mentalidade vai. Só o corpo que muda, né? O corpo sutil, a alma. O corpo sutil carrega as impressões dessa vida para outra vida, e a alma permanece também a mesma. E o corpo sutil carrega essas impressões para outro corpo, igual o vento carrega o aroma da flor para outro lugar. Isso é que acontece quando a alma vai embora. Por isso é que quanto mais a gente purifica nessa vida, melhor. Na próxima vida, vem com a consciência mais pura, mais devotada, mais perto de Deus, porque ela vai junto. Na hora da morte não acaba, não é destruído. Destruído só esse corpo aqui. O corpo sutil, ele permanece. Ele vai, continua a jornada dele nesse universo. Por isso tem umas que sofrem mais, outras que sofrem extremo, outras menos extremo, outras mais ou menos, outras pouco, outras nada. Por esse motivo, depende como a gente vai usar os nossos corpos material e sutil nessa vida. Depende de tudo disso. Você vê, igual o Comeinho estava falando, um santo X lá, esses dias, falando. A maioria da gente está dormindo. Dormindo significa a gente esquece que a morte está chegando e a gente vai ser levado para a realidade depois que esse corpo fica para outro mundo, que a gente nem sabe qual que é, mas que lá vai aparecer a realidade do que a gente fez aqui e vai determinar o nosso destino de acordo com as nossas atividades nesse mundo. Qual a nossa consciência ficou pura, quão contaminada, quão está dedicada para Deus quanto ao mundo material. Qual o nosso desejo de serviço, qual o nosso desejo de desfrutar do mundo. Então, isso, na morte do corpo, isso tudo vai ser posto à prova. Lá não vai ter mais jeito de enganar ninguém. A gente esquece disso e acha que esse mundo aqui é eterno. Vai ficar aqui para sempre. Aí fica absorto nas coisas desse mundo aqui. O que eu tenho que fazer nesse mundo? Eu tenho que ter uma vida material confortável, tenho que ter prazer sensorial, tem que ter isso, tem que ter aquilo, que esquece, daqui a pouco isso vai acabar e vai sobrar sutil e a alma. Esquece do interior. Esquecendo do interior, o futuro é lastimável, sofrimento e miséria. A alma inteligente ela vai saber que o corpo é temporário e vai focar no eterno, ou seja, na consciência. Sabendo que qualquer hora o corpo pode acabar e o destino dela pode. Acabou o tempo de determinar o destino, onde ela vai ser levada. Então, sabendo disso, quem realmente sabe disso vai dedicar o tempo dele mais para isso. Quem realmente sabe, não só saber de falar, mas de mostrar no dia a dia. E falar não vai adiantar nada, só ler não vai adiantar nada, só escutar não vai adiantar nada. Vai depender da prática e do foco da vida. É isso aí que vai determinar. Tudo que a gente faz aqui gera reação, seja com o corpo, com a mente, intelecto, ego, vai determinar o futuro. Para onde vai ser levado antes de receber outro corpo, primeiro. E depois, o próximo corpo, qual tipo de corpo vai obter, em qual lugar, qual situação. Isso tudo vai ser decidido de acordo com isso. Então a gente não deve esquecer disso. Qualquer hora esse corpo vai ficar aqui. E a consciência vai, de acordo com o que a gente cultivou, a gente vai ter um destino apropriado. E não adianta, alguém pode pensar, vou suicidar, vai acabar com o sofrimento. Esse corpo sutil não acaba.
Ou eu vou ter minha vida material, vou parar de preocupar com isso, pelo menos vou curtir nesse mundo. Mas e depois? Não acabou, vai acabar o dinheiro e o corpo material, mas a consciência vai continuar, e aí? Você não resolveu o problema, adiou o problema, piorou o problema. Essa é a consciência do materialista que Siddhartha Maharaj estava falando naquele livro. Eles fogem, correm de encarar o real problema, que é esse. Esse é o real problema. A gente deve encarar esse real problema sem fugir, se a gente for realmente inteligente, e tentar purificar o máximo nessa vida que a gente pode, dedicar a serviço de Deus, o máximo sentidos, corpo, mente, palavras, ouvido, tudo, etc. A purificar essa consciência para na próxima vida não sofrer depois da morte e ter um nascimento com a mente mais pura na próxima, mais perto de Deus, até ser totalmente liberado. Esse é o objetivo da vida. Então, nada fora disso resolve o problema, só piora o problema. E a alma é eterna, ela não acaba depois. Então, se a gente sabe disso, não vai esquecer. Aí vai ficar aquilo na cabeça. Vai sempre lembrar, igual São Geraldo e Shiva tem as caveiras junto com eles. Vai sempre lembrar daquilo. Não precisa caveira para lembrar. Vai sempre lembrar. Shiva usava não para lembrar ele, para lembrar a gente. Não sabendo disso, a gente nunca vai esquecer disso. A gente é alma espiritual. Corpo material vai ficar aqui daqui a pouco. Ninguém sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui 30, 40 anos. Mas vai ficar a qualquer momento. E a consciência vai ser levada para outro lugar. De acordo com o que a gente cultivou na consciência. Se for materialista, vai sofrer. Se cultivou vida espiritual piedosa, devocional, então ela vai se tornar mais pura, ter oportunidade boa em próximas vidas. Não vai sofrer depois. Mas depende só da gente. O livre-arbítrio todo mundo tem. Depende de como a gente vai usar ele. Deus não obriga ninguém a nada. Ele dá essa liberdade para a gente. Então, cabe a cada indivíduo ver. Aqueles que têm fé nas escrituras vão adotar o caminho dos sábios, que se chama Shreya, que é o caminho devocional. Aqueles que são mais ateístas, materialistas, vão adotar o caminho de Preya, que é o caminho não devocional, materialista. A escritura informa, um traz miséria, o outro traz auspiciosidade. Pergunta aí. Agora não, Prabhu. Lembrou a analogia agora? Sim. Não repete aí. Vai? Lembrou? Não Fala. entendi, Prabhu. Tá cortando aqui. Tá falhando para mim. Analogia, Krishna falou o quê? A analogia do vento, que assim como o vento carrega o aroma da flor, a entidade viva também. Leno. Hã? Leno, você falou Leno, Vento. não, mas você leu aí ou você escutou? Eu escutei. Tô ouvindo. Tá bom. Não é isso. É transmigração da alma, o próprio Krishna fala isso, Chico Xavier também fala isso, Allan Kardec. Origem de Alexandria também explicou isso, de acordo com alguns apóstolos, mas na Abraâmica não é detalhado, mas a gente sabe que a realidade é essa. Então, quanto mais purificar,
consciência, melhor. Menos sofrimento. Verso 9. Shrotram chakshusparsanam cha rasanam granam evacha adhisthaya manaschayam vishayam upassevate. Refugiando-se nos ouvidos, olhos, língua, nariz, sentido do tato e especialmente na mente, a entidade viva desfruta dos diversos objetos sensoriais, como o som. Lincoln vai ler? Posso ler, Prabhu? Bhavanuvada. O que a entidade viva faz ao chegar no seu próprio corpo? Mais Shri alto. Shri Bhagavan responde isso nesse verso, começando com Shrotram. refugiando nos sentidos, tais quais os ouvidos e a mente. Ela desfruta dos objetos dos sentidos, tais qual os sons. Como que a entidade viva desfruta dos objetos sensoriais? Através dos ouvidos. Vou escutar a música que eu gosto, que é bom para os sentidos materiais. Fala sobre desfrute material. Olhos. Vou ver bela forma do sexo oposto. Na televisão, internet, seja onde for. Língua. Vou comer o que eu quero, que é bom no paladar. Seja carne, seja doces, de todo jeito, seja vegetariano opulento, o que eu gosto eu vou comer. Nariz, vou cheirar aromas que eu gosto, ou até droga também é usado pelo nariz, então eu vou fazer isso também. Também pode fazer isso. Sentido do tato, encostar em coisas que eu gosto, sexo oposto, ou qualquer outra que dá prazer para os sentidos, tato. Mente, pensar em coisas que faz bem para os sentidos ou satisfaz os sentidos. Através disso, a entidade viva desfruta. Através dos objetos sentidos, que entra pelos sentidos. Falou aqui: ouvido, olho, língua, nariz, tato, mente. Através disso, e som. Através disso, a entidade viva desfruta através dos objetos sensoriais. Através dessas coisas. Por esse motivo, todos esses sentidos, se alguém deseja auspiciosidade, deve ser empregado a serviço de Bhagavan. Não é que a gente vai ficar sem fazer isso. Ninguém pode fazer isso, ficar parado sem fazer nada, igual o Gurudev fala. A natureza da alma é amar, a natureza da alma é sentir. Então não vai ficar sem sentimento. O negócio é que ela direciona isso para Deus e para os devotos. Amizade com os devotos e guardar o mais íntimo para amar a Deus. Não é que a gente vai parar, ninguém pode parar com o desejo de amar alguém. Ou ela vai amar outra pessoa no sentido de desfrute material, ou ela vai amar a Deus e ter afeição com os devotos. É um dos dois. Ninguém pode parar, simplesmente acabar com esse desejo da alma de ter afeição por alguém. Ninguém pode. Sozinho ninguém fica. Ou a gente tenta progredir no amor a Deus e afeição com os devotos, ou vai ter simplesmente desejo material de desfrute mundano. É um negócio que a gente tenta direcionar o ouvido. A gente escuta Kirtana, música que fala sobre Deus. Língua, a gente lê o Gita, escuta o Gita com o ouvido, lê com a língua. Vibra, Mahamantra e outras orações. Cheira, o aroma das flores foi oferecido aos pés de lótus da deidade. Tato, usa para pegar os utensílios que são oferecidos para a deidade.
a mão para cozinhar para a deidade, varrer o templo onde está a deidade, tudo isso. E a mente tenta absorver em tópicos sobre Deus, conversar sobre tópicos espirituais com devotos. Estão no mesmo, tentando progredir no mesmo caminho. São tópicos favoráveis à vida devocional. Fazendo isso, não é que fica sem engajar, os sentidos ficam engajados em tópicos sobre coisas sobre Deus, ou seja, espirituais. Fazendo isso, tudo é purificado. E é gratificante também ao mesmo tempo. Pode não ser no começo, mas passando o tempo, se ela for firme, ela vai adquirindo um gosto gradualmente. E no começo, alguém pode escutar 1 hora, ler um Gita 1 hora, pode ficar na hora de acabar. Mas se ele for praticando, ele vai ler depois 2 horas, não só de noite, não só 2 vezes por semana, mas todo dia, de manhã e de noite. De manhã, de tarde, de noite. Quando não está lendo, está recitando. Ou está conversando, toque espiritual. Ou está chorando, lembrando de alguma coisa sobre Deus. Ou de compaixão com os outros. E assim vai a vida dele. Cada vez mais. Até se tornar contínuo. Então, no começo, a gente está apegado a só coisas materiais. Quer escutar coisas, música mundana. Quer conversar sobre tópicos materiais, o contrário. Mas, se for mudando o direcionamento, gradualmente vai mudando. Até um ponto que a gente não vai conseguir mais escutar coisas mundanas, nem conversar coisas mundanas, nem usar o tato para coisas mundanas, nada mundano. Então, isso é gradualmente direcionado para aqui. Não é que para de fazer essas coisas. Ninguém pode parar, ficar parado. Todo mundo tem que comer alguma coisa, todo mundo tem que escutar alguma coisa, todo mundo tem que falar alguma coisa, todo mundo tem que dormir, todo mundo tem que andar, não fica doente. Ninguém para. O negócio é direcionar os sentidos para isso. Pergunta aí Inês. Se a gente vê, hoje eu estou dedicando 1 hora do meu tempo para toques espirituais. Se daqui 1 ano eu estiver dedicando 1 hora mesmo, significa que não progrediu nada. Se for menos, alguma coisa está errada. Se for ao mesmo tempo, alguma coisa está errada. Se for mais, pelo menos está progredindo. Esse é o objetivo. Não pode ficar estacionado. Estacionado significa alguma coisa no processo está errado. E não existe. Se alguém está praticando da maneira correta, no começo ele vai dedicar meia hora, depois, logo depois, 1 hora, depois 2 horas, depois 3 horas, até chegar a um ponto que maior parte do tempo é sobre só coisa espiritual. Mesmo se tiver que trabalhar, a mente dele vai estar no espiritual, mesmo fazendo coisa material. O foco dele vai estar no espiritual. Então, isso só vai aumentando. A gente pode ver se está progredindo ou não através disso. Aonde está o foco? Qual é o tempo que a gente pensa em toques espirituais? Que a gente faz nossas ações, se é espiritual ou material, pode ver através disso. Mais um aqui, desce. Utkramantam stitam vapi bhunjanam va gunam vitam vimudha nanu pasyanti jnana chakshushaha. Giovanni? O tolo que carece de discernimento não pode perceber com seus sentidos quando a entidade viva abandona o corpo, quando ela mora no corpo, ou até mesmo quando ela desfruta através dos sentidos. Mas aqueles que são sábios podem ver tudo isso. Bhavanuvada. Arjuna pode dizer: eu não compreendi apropriadamente como a jiva deixa seu corpo
como ela habita nele e como ela desfruta dos objetos dos sentidos enquanto reside ali. Shri Bhagavan fala este verso começando com Ukramantan para responder isso. Uma pessoa desprovida de sabedoria não pode compreender a alma, juntamente com os sentidos, nem quando ela deixa seu corpo, ou quando vive no corpo, ou quando desfruta dos objetos sensoriais. Mas aquele que possui o olho do conhecimento pode compreender tudo isso. O tolo carece de discernimento, não percebe os sentidos quando a entidade viva abandona o corpo, quando ela mora no corpo, ou seja, que a entidade viva é espírito, ou quando desfruta através dos sentidos. Aqueles que são sábios podem ver tudo isso. Dúvida aí? Se a gente pensa, não vê que a gente é alma espiritual, quando os sentidos agem, é os sentidos que estão agindo, não a alma, a entidade viva, a gente é tolo. A gente percebe que a gente é alma espiritual, que quando age, é os sentidos que estão agindo, não a alma, e que rapidamente, qualquer hora, o corpo vai ficar, a alma vai continuar, e vai sair, vai para outro lugar. Então a gente não é tolo, a gente entende a realidade. Então, você vê, a prática de Bhakti faz a gente sair desse falso ego de achar que é o corpo. Só através de Bhakti que isso vai vir. A gente é sério na prática de Bhakti, isso vai vindo gradualmente. E vai entendendo que é isso. Que a gente é alma espiritual, não é o corpo material. A gente está aqui por algum tempo, fazendo atividades conscientistas, deve ser usado o máximo para Deus, e daqui a pouco vai ficar o corpo, a alma vai continuar a jornada dela. Então, automaticamente a gente deve usar tudo isso o máximo para Deus, para servir Ele. Quando a gente deixa de servir, o que vem a mentalidade? Falso ego, de achar que é o corpo. Naturalmente a gente vai tentar desfrutar do mundo. E o final é miséria. Quer dizer, parece simples, mas deve ser refletido na hora que está recitando o nome. Todos esses versos aqui, para essa consciência ir entrando gradualmente. Vai ser de um dia para o outro, mas gradualmente vem. Praticar da maneira correta, vai vindo. Pergunta aí, antes de cantar. Não, não. Entendeu? Sim, entendi. Por isso é que esse tópico deve ser refletido, né? Não é só escutado. Parece simples, mas se alguém escutar só uma vez e não refletir, não consegue experimentar. É necessário escutar, refletir, depois na prática refletir mais, orar por misericórdia para essa consciência vir. Porque não é só saber disso, todo mundo sabe. Muita gente sabe. Aqui que vai adiantar nada.
Aí, se a gente reflete com respeito e fé, reflete e nas orações lembra e ora com misericórdia para vir, aí sim pode dar resultado. Essa consciência pode vir, a gente pode ficar livre gradualmente dessa consciência materialista. E é isso que vai dar paz interior. Só isso. Qualquer outro caminho já foi experimentado que não traz essa paz. Muito menos felicidade. Pelo contrário, só miséria. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, 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 Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nita Nitai Gaura Haribo, Gaur Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Nita Gaur Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Nita Gaur Gaura Haribo, 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 Haribo. Haribo, Haribo. Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Naharika Giridhar Ju ki Shri Jai, Bihar Shri Radha Govind ki Jai, Shri Guru Pad Padmao Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Vajra Stota Sita Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj ki Jai. Jai, Jai, Om Vishnu Pad Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai, Jai, Nirupanuga Guru Vahaga ki jai. Jai, Sadgoswami Prabhu ki jai. Jai, Panchatatatmak Shri Gaur Hari ki jai. Shri Jai, Navadvip Dham ki jai. Shri Jai, Arjuna ki jai. Shri Bhagavan Shri Jai, Krishna Chandra ki jai. Jai, Shri Madhav Bhagavad Gita ki Jai, Jai, Shri Bhagavan Nrsimhadev ki jai. Bhakta Jai, Pravar Prahlad Maharaj ki jai. Jai, Jai, Namacharya Shila Haridas Thakur ki jai. Jai, Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Jai, todos os gods devotos reunidos ki jai. Jai, Jai, Shri Harinam Sankirtana ki jai. Jai. Jai, Nitai Gau Premanande Hari Hari Bol. Haribo, boa Haribo. noite. Valeu, boa noite, Hari Bol. Obrigada, Prabhu. Boa noite a todos.